Alô, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã estamos aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, para trazermos aqui uma palavra aos nossos corações, né? Uma palavra nesta manhã, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Que o Senhor venha falar conosco, nos ajudar, derramar sobre nós o seu Espírito, né? O seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Hoje nós vamos estar trazendo aqui uma palavra de Deus, né, aos nossos corações, que é o Sermão da Montanha, né? Uma palavra muito conhecida de todos nós, louvado seja Deus, né? Então nós vamos estar, em nome de Jesus, trazendo aqui esta palavra nessa manhã, uma palavra da parte de Deus muito forte, muito abençoada, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Então nós temos que meditar nesse momento da palavra de Deus, né? Nós vamos orar, fazer uma oração juntos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, né? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, por esta rica oportunidade, por esse momento qual o Senhor nos dá, qual o Senhor, meu Deus, nos ajuda. Pai amado, Tu és o Deus onisciente e onipotente, Tu és o Deus da minha vida, da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Pai amado, Deus querido, nesta manhã, meu Deus, eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E não há outro Deus como o nosso Deus. O Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus que abre as portas nas nossas vidas. Pai, nessa manhã, é o que eu te peço, é o que nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, convença, Espírito Santo, as pessoas, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E esta é a nossa oração nessa manhã. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? É uma alegria nessa manhã falar de Deus, falar da grandeza do Senhor, né? É uma felicidade ter amanhecido vivo, ter amanhecido com a oportunidade de orar pelas pessoas, de estar envolvido com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, né? Isso é uma dádiva de Deus. Abra sua Bíblia nessa manhã, você que está com sua Bíblia aí, no livro de Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Nós vamos pregar hoje sobre o Sermão da Montanha, né? Um sermão muito conhecido de todos, um sermão maravilhoso do Senhor Jesus, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, né? E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Jesus subiu ao monte, a um lugar mais elevado, e dali Jesus ensinava os seus discípulos, né? Dali Jesus ensinava os seus escolhidos, né? Os apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus começa ensinando no versículo 3, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles
é o reino dos céus, né? Jesus começa aqui com essa bem-aventurança. Jesus começa dizendo aqui, bem-aventurado são os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus começa aqui com essa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então Jesus começa aqui trazendo esta palavra e dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, o que é uma pessoa pobre de espírito. Um pouco do que é uma pessoa pobre de espírito. Às vezes a gente pensa que uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa financeiramente, terrenamente, é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem condições, né? Mas nós vamos ver o que o estudo bíblico diz aqui, o que é uma pessoa pobre de espírito, o versículo 2 da palavra de Deus. Diz assim, amados irmãos, a palavra bem-aventurados refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e sua presença diária. Lucas capítulo 24, versículo 50. Há certas condições necessárias para recebermos a bênção do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados. Os padrões revelados por Deus nas Escrituras e nunca pelos do mundo. A primeira destas condições é ser pobre de espírito. O que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que dependemos da vida, do Espírito, do poder e graça divinas, para podermos herdar o reino de Deus, né? Quer dizer, uma pessoa pobre de espírito, meus irmãos, é uma pessoa dependente de Deus, né? Pobre de espírito aqui é a pessoa que reconhece que sem Deus não é nada. E essa é uma pessoa pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que reconhece o poderio de Cristo na vida dela. É uma pessoa que sabe que sem Cristo, que sem Deus, ela não vai a lugar algum. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que reconhece o amor de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa realmente dependente da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, devemos ser pobres de espírito. Devemos reconhecer a Deus em tudo. Devemos agradecer a Deus em tudo. Devemos ser humildes. Devemos ser pobres de espírito. Devemos andar em verdade, em santidade. Devemos agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito para conosco. Vamos ver Lucas 24, versículo de número 50, da palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 50. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que diz assim, amados, a palavra de Deus. Lucas 24, versículo 50. E levou-os fora até Betânia,
Então, levantando as suas mãos, os abençoou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, irmãos, abençoou seu povo quando ele foi elevado, louvado seja Deus. O versículo de número 4 da palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Hoje, será que nós devemos chorar? Sim, e chorar muito, se lamentar pelas pessoas que estão aí no mundo, né? Pessoas que estão drogadas nas bebidas alcoólicas, pessoas que estão dominadas pelas forças espirituais da maldade, pessoas que estão nas trevas. Nós devemos, meus amados irmãos, andar em espírito, andar em verdade, né? Nós devemos chorar as nossas próprias misérias e reconhecer que somos dependentes de Deus. Reconhecer que sem Ele nada nós poderemos fazer. Ele próprio disse: sem mim nada vocês podem fazer. O ser humano, nós achamos que somos alguma coisa fora de Deus, mas não somos não. Nós precisamos do amor, da graça. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos do grande amor de Deus em nossas vidas, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Hoje nós choramos muito. Hoje muitos vão chorar, mas amanhã você será consolado pelo Senhor Jesus. Jesus, ele nos consola. Jesus, ele trabalha em nossas vidas de uma maneira especial. Hoje você deve chorar pelos os seus vizinhos, seus amigos. Hoje nós devemos chorar por aqueles que não conhecemos. Nós devemos chorar por aqueles que se perdem, por aqueles que estão na sarjeta, aquele que precisa de uma palavra, está depressivo, aquele que precisa de uma ajuda espiritual, aquele que precisa da glória, da unção do Espírito, da graça de Deus. Sim, nós devemos ser consolados. Nós devemos e vamos ser consolados pelo Senhor Jesus. Jesus disse que aquele que der um copo de água frio a um dos seus pequeninos, não perderá o seu galardão. Aleluia, louvado seja Deus. Imagina que um copo de água frio é muito insignificante, é muito pequeno, né? É muito humano, mas não perderá o galardão aquele que servir um copo de água frio ou gelado aos seus pequeninos. Meus amados irmãos, o versículo de número 4, 5 da palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado é o manso. Bem-aventurado é uma pessoa mansa. Uma pessoa que é mansa sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Aqui, o versículo 4, sobre chorar. Aqui chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas. Quando nos medimos com o padrão divino de justiça. Mateus 6,33. Aleluia, louvado seja Deus. Chorar aqui, chorar por nós mesmos, né? Se contristar, de olhar para a grandeza de Deus, para o padrão divino, o padrão do Senhor, e olhar para nós, para nossas fraquezas. Nós devemos sempre nos debruçar, chorarmos
diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E também sentimos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo. Lucas capítulo 19, versículo de número 41 da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 19. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 8 da palavra do Senhor, louvado seja Deus. Né? Vamos ver aqui essa referência bíblica. Lucas, capítulo 19, versículo 41 da palavra de Deus. Lucas 19, versículo de número 41 da palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Está aqui, irmãos. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto a seus olhos. Amém? Chorar, irmãos, pelos pecados, chorar pelas pessoas, chorar pelas vidas, pelas almas, chorar pelos aqueles que estão se perdendo. Né? Nós devemos nos postar diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Preocupa-se mais com a obra de Deus e o povo do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Salmo 37, versículo 11. Os mansos e não os violentos herdarão por fim a terra. Amém? Então, quem herdará a terra, aqui são os mansos, são os humildes. Estes, sim, herdarão a terra, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6 da palavra do Senhor, do Sermão do Monte. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, nós devemos ter fome de justiça, sede. Nós devemos ter sede e fome de justiça. Justiça é andarmos em novidade de vida, andarmos em santidade, andarmos, nos postarmos diante e ante a face do Senhor. Aquele que nos guarda, ele está conosco, o guarda de Israel. Deus, ele é onisciente, Deus é onipotente, Deus cuida de nós, Deus nos ajuda a vencer todos os males, toda a artimanha do maligno. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem cuidado de nós, por isso nós devemos ter fome e sede de justiça. Nós devemos querer, almejar, chorar, clamar ao Senhor por ver
coisas melhores. Para nós ver, irmãos, a justiça do Senhor se cumprindo na face da terra. Nós devemos almejar as coisas justas, nós devemos almejar as coisas sinceras, nós devemos almejar as coisas gratas, nós devemos almejar, irmãos, a graça de Deus em nossas vidas. Nós devemos almejar a grandeza de Deus, o grande amor de Deus, que Ele está derramado dentro dos nossos corações. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. O Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, louvado seja Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça de Deus. Fome e sede de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. A condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. Tal fome é vista como Moisés, em Êxodo capítulo 33, versículo 13, versículo 18, em Davi, no Salmo 42, e no apóstolo Pedro, Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Da palavra de Deus, Salmo 119. Da comunhão com Cristo, Filipenses 3, versículo 8 ao 10. Da justiça e da volta do Senhor, segundo Timóteo capítulo 4, versículo de número 8. A fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações deste mundo, pelo engano das riquezas, pela ambição pelas coisas materiais. Marcos capítulo 4, versículo 19. Pelos prazeres do mundo. Lucas 4, versículo 14. E por deixar de permanecer em Cristo. Quando a fome de Deus cessa no crente, este morre espiritualmente. Romanos capítulo 5, versículo 21. Vamos ver Romanos 5, versículo 21. Que diz que quando nós deixamos de ter fome e sede de justiça, nós morreremos, nós estamos uma pessoa morta espiritualmente. Porque deixamos de buscar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diz assim a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5, capítulo 5, versículo 21. Graças. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém, irmãos? Então, pela obediência de um só homem, muitos são feitos. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Foi o que Jesus fez ali na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos transformar, para nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós já sabemos o que Deus fez na nossa vida. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Né? Livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, versículo de número 8, por ali. A Bíblia diz que existe ali a lei da semeadura. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar também o homem ceifará. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele colhe, né? A lei da semeadura. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que é misericordioso, ele alcançará a misericórdia de Deus. Ele alcançará a graça de Deus. Ele alcançará o poder do Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza que uma pessoa que é misericordiosa é uma pessoa abençoada. É uma pessoa que Deus derrama sobre ela a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles serão consolados, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Se você, se eu, se nós tivermos misericórdia das pessoas que estão sofrendo, estão no pecado, se nós tivermos misericórdia daqueles que pecam, daqueles que se desviaram, que se afastaram dos caminhos do Senhor, nós também receberemos misericórdia, a misericórdia de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão também misericórdia. Quer receber a misericórdia de Deus? Devemos ser misericordiosos. Queremos receber a graça e a misericórdia do Senhor? Devemos ser misericordiosos com aqueles que sofrem, com aqueles que necessitam da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, que precisam de ser libertos, transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós temos o poder de Deus em nossas vidas, em nossas mãos, para fazer o bem. Aquele que faz o bem, ele será galardoado, abençoado por Deus. Jesus disse: nunca se cansem de fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem, orar por seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos maltratam, diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, versículo 8, porque eles verão a Deus. Né? Uma pessoa que é limpa de coração, ela é uma pessoa bem-aventurada. Ela vai ver a Deus. Ela vai ver o Senhor. Uma pessoa bem-aventurada, limpo, uma pessoa limpa de coração, ela vai ver a Deus. Porque no seu coração não tem maldade, não tem ódio. No seu coração não tem raiz de amargura. No seu coração não tem ódio, não tem rancor por ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. E esta pessoa será
altamente consolada para a glória de Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, vale a pena, é importante ser bem-aventurada, ser limpa de coração, diz a palavra de Deus. Os limpos de coração, são os que foram libertos do poder do pecado, mediante a graça de Deus, e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem: amor à justiça e ódio ao mal. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Sem seu coração, que inclui a mente, a vontade e as emoções, estão em harmonia com o coração de Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. A Deus significa ser um filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Êxodo capítulo 33, versículo 11, Apocalipse capítulo 21, versículo 7, e Apocalipse capítulo 24, versículo de número 4. Vamos ver Apocalipse 22, 4. Aleluia, louvado seja Deus. Santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 4. Diz assim a gloriosa e poderosa palavra de Deus: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqueles que são limpos de coração, ali verão a Deus. Estará escrito nas suas testas o seu nome, diz a palavra de Deus. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo sempre. Esta é a promessa de ser um cristão. É a promessa de servir a Deus, de abandonar o pecado, abandonar o mundo e agradar aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, diz a palavra do Senhor, do nosso Deus. Livro de Mateus, capítulo 5, nós estamos trazendo nessa manhã o sermão da montanha, né? O sermão dos bem-aventurados, ou o sermão das bem-aventuranças de Deus. Nesta manhã de segunda-feira, né? Estamos trazendo aqui essa palavra para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? O que é pacífico? O que é a pessoa que é pacificador? É uma pessoa que não gosta de treta, de confusão. É uma pessoa que ali apaga o pecado, ele apaga a confusão, a briga. Ele não quer briga, ele não quer confusão, ele quer amor, ele quer paz. Esse é bem-aventurado, segundo a palavra de Deus. Pacificador, é uma pessoa que quer harmonia, uma pessoa que ama, que não quer ver disputa, confusão, briga, de maneira alguma, meus amados irmãos. Mas nós queremos paz, queremos pacificar, harmoniar, melhor dizendo, deitar as coisas, né? Para que nós venhamos estar em espírito e em verdade, para que nós venhamos estar na beleza da sua santidade. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que pacificam,
né? Quando há um princípio de confusão, de briga, de contenda, ele é o primeiro a pacificar. Ele é o primeiro a trazer salmos, hinos, orar, pedir, clamar que haja pacificação. Este é o chamado dos filhos de Deus, pregar as boas novas de salvação. Pregar para libertar os cativos e oprimidos do diabo, diz a palavra de Deus. Que lindo, que importante nós pacificarmos ou sermos um pacificador de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo de número 14 ao 16. E agora se esforçam mediante seu testemunho e sua vida para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Amém? Esse pacificar aqui, irmão, faz parte desse processo, né? Hoje você é uma pessoa pacificada. Jesus te livrou, te arrancou das garras do inimigo. E hoje você é uma pessoa que pacifica, que ganha almas, vidas para Cristo Jesus. Você ganha aqueles que eram seu inimigo para o reino de Deus, para servir ao Senhor em espírito e verdade, para dar novidade de vida, graças a Deus, né? Então esse é o papel do pacificador. Versículo de número 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? Bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da palavra de Deus. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Porque você sofre perseguição por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Porque você sabe que um dia você não vai mais existir aqui nessa terra. Porque você sabe que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Porque você sabe que Jesus está trabalhando. Porque você sabe que Deus está agindo. Porque você sabe que Jesus te ama. Porque você sabe que a salvação é boa. Que estar na presença de Deus é bom. Que estar vendo o reino de Deus aqui, sentindo a presença de Deus aqui é bom. É importante, é maravilhoso. Você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa que tem que se sentir feliz se você é perseguido, perseguida por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Jesus pecou? Não pecou, mas Jesus sofreu por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Jesus, meus amados irmãos, cometeu crime aqui? Não, mas ele foi perseguido por causa da palavra de Deus. Muitos dos apóstolos aqui cometeram crime? Não. Muitos cristãos cometeram crimes? Não. Mas foram perseguidos por causa da justiça de Deus. Certamente você e eu também seremos perseguidos, mas nós vamos amar. Nós vamos amar aquele que nos persegue. Nós vamos amar aqueles que nos aborrecem. Nós vamos amar aqueles que nos injuriam. Porque você está sendo perseguido e injuriado por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus. Por isso que você não vai pagar mal com mal. Se paga o mal com o bem. Aleluia. É forte, irmão, a palavra de Deus. Uma palavra simples. A palavra do Sermão da Montanha do Senhor Jesus Cristo, que ele ensinava aqui os seus discípulos. Essa palavra tão maravilhosa, que Jesus subiu no monte, num lugar mais alto, na relva, no mato. Jesus se assentou e começou a ensinar os seus discípulos, seus apóstolos.
Aleluia, louvado seja Deus. Como eles deviam proceder, como eles deviam andar, como eles deviam estar, como eles deviam representar o nome dele, o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus traz aqui essas bem-aventuranças. Jesus traz aqui esta palavra de Deus para que eles se sintam alegres, felizes, representados por Deus. Que eles também viessem representar o Senhor aqui na terra, mas também que eles viessem alegrar o coração do Senhor Jesus, né? Sendo bem-aventurados e amortecer bem a questão da perseguição, né? Você que está chegando aqui na live agora, deixa o seu like aí na live, né? Deixe o seu comentário para nos ajudar nesta obra de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Isso faz parte do Evangelho, isso faz parte do reino de Deus. O mundo jaz, diz a Bíblia, que o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Jesus veio libertar os cativos e oprimidos. Bem-aventurado quando você sofre perseguição por causa da palavra, por causa do Evangelho de Deus. É ser bem-aventurado, você pode saltar e dar glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá, meus irmãos, aqui, no estudo do versículo de número 10, que diz assim a palavra de Deus. Perseguidos por causa da justiça, todos que pecaram, procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que, ao mesmo tempo, se recusam a transgredir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos, Apocalipse capítulo 2, versículo 3, sofrerão impopularidade, rejeição e críticas. O mundo lhes moverá perseguição e oposição. Às vezes, da parte de membros da igreja. Professa. Continuando aqui, irmãos. Ao experimentar tal sofrimento, o cristão deve regozijar-se, porque Deus outorga a maior bênção àqueles que sofrem mais. O cristão deve precaver-se da tentação de transgredir quanto à vontade de Deus, a fim de evitar a vergonha, a ridicularização, o constrangimento a algum prejuízo, né? Os princípios do reino de Deus nunca mudam. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. A promessa aos que enfrentam e suportam perseguições por causa da justiça é que dos tais é o reino de Deus. Amém, irmãos? Então é isso, né? Dos tais é o reino de Deus, os que sofrem perseguição. Perseguição significa que oposição, movida pelo inimigo das nossas vidas, movida pelos inimigos, o inimigo das nossas almas. Então nós devemos, irmãos, entender e compreender que um cristão, se você ama a palavra de Deus, se você prega a palavra de Deus,
Se você é uma pessoa que procura viver na verdade, na justiça, que procura viver de acordo com a poderosa palavra de Deus, você vai sofrer perseguição. Se você gosta de criar os seus filhos na verdade, na justiça, se você quer colocar sua família nos trilhos, você vai sofrer a oposição do mundo, né? Do sistema, como diz muitas pessoas. Você vai ter muitas pessoas que vai se opor a você, a sua maneira de viver, de enxergar as coisas corretas, as coisas verdadeiras. Então vai ter muitas perseguições sobre a sua vida, mas você deve se manter-se firme, fiel, glorificando e adorando o nome daquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Então nós devemos amar a Deus, glorificar o Senhor sobre todas as coisas, diz a palavra de Deus. Graças a Deus. Então é bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra do Senhor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Né? Isso faz parte de quem é do céu, de quem faz parte do reino de Deus. Sofrer. Né? A gente não aceita Jesus, diz, eu vou aceitar Jesus para sofrer. Não aceita Jesus para ir para o céu, para servir a Deus. Como um soldado, vai haver sofrimento sobre a minha vida e a sua vida. O mundo, o inimigo de nossas vidas, irmãos, de nossas almas, ele vai nos perseguir até o dia de nós ser arrebatados, de nós morrer em Cristo Jesus e ir para o céu. Ele vai se opor a mim, a você, a nós. O inimigo de nossas vidas, de nossas almas. Ele vai se opor contra nós. Então nós temos que nos mantermos fiel diante do Senhor. Nós temos que nos manter bem-aventurados. Nós temos que nos manter em espírito e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Para que possamos alcançar o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso era Jesus ensinando os seus discípulos. Jesus estava ensinando aqui os seus apóstolos. Né? Bem-aventurado, Jesus não escondeu deles. Jesus diz, vocês vão ser perseguidos por causa da palavra de Deus. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vocês vão ser perseguidos, né, por guardar a minha palavra. Vocês sofrerão aflições, perseguições, mas bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e fizerem todo mal contra vocês, e mentindo, né, e vos injuriarem contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então, quem está na sombra de Jesus, quem está em Jesus, precisa se alegrar, né? Se sentir-se acolhido, bem-aventurado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É guerra, é batalha, aquele que vem para Cristo. O inimigo, ele quer a qualquer custo levar as almas para o tormento. Porque o inimigo, que é Satanás, que é o inimigo de nossas vidas, nossas almas, meus irmãos, não tem mais salvação para ele, não. Ele já está condenado com os seus anjos maus. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Mas nós precisamos aceitá-lo, deixar a maldade, deixar o pecado desse mundo. Nós precisamos servir a Ele, como diz o Evangelho, como diz a palavra de Deus. Se nós não nos esforçarmos para agradar a Deus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Vamos para o versículo de número 12 da palavra de Deus, que diz assim: exultai e alegrai-vos
porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se perseguirem os profetas que foram antes de vós, vocês que são cristãos também sofrerão e padecerão perseguições, diz a palavra de Deus. Você sofrerá perseguição. Mas Jesus está dizendo, Jesus estava ensinando aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Ensinando a quem aqui? Ele estava ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos. Estava ensinando ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado, exultai e alegrai, o versículo 12 do capítulo 5. Porque é grande o vosso galardão no céu. Jesus disse que não é pequeno, não. É grande o vosso galardão nos céus. Por amar a Ele, por guardar a sua palavra, por se manter-se fiel. Veja, nas cartas ali do livro de Apocalipse, como Deus falou à igreja, e disse, é grande o vosso galardão nos céus. É muito grande o vosso galardão nos céus. Então, meus irmãos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele transforma, Ele liberta, Ele faz maravilhas em nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém? Então nós devemos, meus amados irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos nesse momento estar orando e clamando o nome do Deus daquele que reina para todo sempre. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Derrama sobre nós o teu Espírito, o teu poder, a tua graça, meu Deus, salva. Nesta manhã, meu Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro por todos os irmãos, eu oro por cura, por milagre. Eu oro nessa manhã que você venha alcançar a salvação, que você venha ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Nesta manhã é a nossa oração. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.